Fala, minha gente, tudo bem? Mais um episódio aqui, sobre o livro Eles Estão no Meio de Nós. Hoje nós vamos ainda falar sobre esse capítulo aqui, Em Marcha com o General Ushua. Eu quero trazer algumas reflexões sobre a vida do General Ushua e do quanto isso pode nos levar a boas reflexões sobre as nossas escolhas, a nossa identidade e o nosso propósito encarnatório neste momento histórico do planeta Terra. O que você acha? Vem comigo! É o seguinte, vocês vão escutar uns barulhinhos aí, porque assim, aqui tá rolando escritório, tá? Tá rolando, olha só. Essa daqui é a patroa trabalhando, dá tchau, patroa. Então é o seguinte, pra acabar com o mistério, vai rolar barulho, vai rolar apito, campainha, telefone, rasgo de papel, como você acabou de ouvir agora, ar-condicionado, porque senão a gente morre de calor pra fazer o vídeo, enfim. Mano, é um dia comum, tem que parar e gravar o vídeo. Se eu for esperar a paz mundial, o Kim Jong-un e o Trump sentarem e ficarem cantando Kumbaya pra gente poder fazer a gravação do vídeo, eu acabo ficando sem gravar, porque fica com essa coisa de senso estético do vídeo, blá, 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 blá. I don't give a shit. Vamos gravar, vamos meditar. Então vocês sabem que aqui é uma vida comum, eu não estou numa nave, não fui abduzido, né? Não estou num mundo sereno, de regeneração plena, onde todo mundo é harmonioso e feliz. Não, nós estamos mesmo no meio da porrada do dia a dia. Como você no bom sentido, né? Como você no bom sentido. Então olha só, nesse capítulo aqui, Em Marcha com o General Ushua, e até um aspecto do documentário No Meio de Nós, para você que não assistiu ou que não conhece ainda o General Ushua, que pode ser que você esteja chegando nesse canal hoje pela primeira vez, eu recomendo que você entre lá em youtube.com/posati, assista um documentário chamado No Meio de Nós. Assiste lá, No Meio de Nós. No meio desse documentário você vai ver que vai falar de um cara chamado Alfredo Moacir Ushua. Esse cara tem estado ao nosso lado da Posati Filmes antes mesmo da gente saber quem ele era, né? Eu comento aí que quando comecei a dar umas palestras lá atrás, vários médiuns de várias casas começaram a falar: puxa, tem um senhor aí de cabelos brancos, óculos, um semblante sério, uma roupa meio de oficial que te acompanha. Eu não sabia quem era. Foi algum tempo depois, buscando essa resposta, que um médium foi me dar um nome, e aí eu fui ligar o nome à pessoa, e aí a gente descobriu que ele fazia parte dessa egrégora que coordena os trabalhos da nossa iniciativa e o movimento ao qual a gente faz parte. O detalhe é que você vai ver nesse trecho do documentário que o general sempre se interessou por coisas de parapsicologia, poder da mente, sabe essas paradas doidas? Telecinesia, telepatia, clarividência, preconição, toda essa parada parapsicológica ele curtia. Ele dizia que curtia muito, que gostava da área de pesquisa do espiritismo científico, era como ele chamava. Eu gosto do espiritismo científico. Meio já revolucionário para o tempo dele, meio avesso a estruturas religiosas muito dogmáticas, muito fechadas no seu próprio institucionalismo. Mas ele gostava da parte científica, daquele jeitão do Kardec, né? De prova, contesta, compara, arma 2, 3 comprovações, né? Mede as singularidades, as singularidades nas sincronicidades, e aí a coisa, de alguma forma, vai chancelando aquilo que está sendo comunicado. Isso é muito legal. O general fazia a mesma coisa nas pesquisas de espiritismo científico. Agora, veja que coisa doida. Já desde a infância, ele vai viver uns fenômenos mediúnicos. Isso você pode ler na autobiografia dele, chama Uma Busca da Verdade. Ele vai viver fenômenos mediúnicos, vai presenciar fenômenos físicos, sobretudo. Depois, por um bom tempo, depois de formado já, morando em Resende, em Niterói e depois em Resende,
ele vai realizar sessões de materialização na casa dele. Ele vai visitar sessões de materialização e depois passa a realizar essas sessões na casa dele. E vai fazer isso por praticamente 20 anos. Daí vem muita coisa do livro A Lenda para a Psicologia, que é do general também. Então ele vai detalhar essas materializações. E ele vai vivenciar coisas muito interessantes nessa sessão de materialização. Porque como ele ia com o intuito científico de apreciar o fenômeno, de entender a relação entre as dimensões, a questão da influência mental no fenômeno, a participação do médium, o que era o ectoplasma e coisas do tipo, ele vai ter oportunidade de ver o espírito se formando. Porque muitas materializações que você vai ver relatos na internet, os caras criam a famosa cabine de materialização. Então o médium entra nessa cabine e ali ele doa o seu ectoplasma e a entidade sai materializada. O restante do médium, por assim dizer, fica ali dentro. O Paulo Frutuoso, o Dr. Paulo Frutuoso, nosso amigo do Rio de Janeiro, vai contar essa questão num dos programas da Posat também. É só você procurar lá os programas no nosso canal, o Paulo vai dizer do dia em que a entidade do Dr. Frederic sai materializada e ele por um momento pensa, duvida mentalmente, a entidade chega, o Dr. Frederic materializado chega para ele e fala assim: Paulo, você gostaria de compreender os mistérios da vida e do universo? Aí ele já sabendo no que tinha pensado, né, com culpa no cartório, dá aquela sacudida de cabeça, de olhos arregalados e vai contar que a entidade pega ele pelos colarinhos e leva até a cabine de materialização, onde ele vai ver o médium tipo, com um corpo assim, extremamente reduzido, porque a substância do ectoplasma, que é matéria, né, é uma substância cujo status está entre a matéria densa que nós conhecemos e o plano espiritual, mas ele vai ver que o médium reduziu de tamanho. Olha que coisa. E continuava vivo, né? Em estado extremamente de transe intenso, totalmente fora, né? Alterado, né? Estado alterado de consciência, mas ele está lá. Então, o general vai ter a oportunidade, nas reuniões dele, de ver esse fluido saindo do médium, e saindo do ambiente, saindo de tudo, e compondo a priori o que parecia ser uma espécie de nuvem de nevoeiro sem forma e depois se adensando até formar o corpo físico de vários espíritos. Terezinha, vai aparecer o Padre Isabel, entre outros. O próprio Padre Isabel, inclusive, em Mergulho em A Lenda para a Psicologia, ele disse que o general vai com expectativa para ver o fenômeno e diz que ele levita na sala, levita até a parede, na parede fala assim: olha o Shoa, veja se é isso que você estava querendo pesquisar. E daí ele vai como que entrando na parede, mas o corpo dele vai se esfumaçando até desaparecer. E aí ele se materializa do outro lado da sala com a mesma forma. A fumaça começa a aparecer, ectoplasma, começa a verter dos tijolos e pum, aparece ali. Então veja que coisa louca, aí materializa o corpo. Ele foi fazendo isso por mais de 20 anos. Para daí, quando chega na fazenda de Alexânia, onde estavam acontecendo os fenômenos ufológicos, a primeira coisa que ele percebe, quando o fenômeno ainda está se mostrando a olhos físicos, é que numa das noites, uma nave se materializa, se adensa, e ele vai descrever que o processo é semelhante. Por quê? Porque diz que vem o ectoplasma de todo o campo, como se fosse uma relva, uma neblina, e forma a nave e o seu tripulante. Ali materializam, adensam a nave e o seu tripulante. Agora veja que coisa curiosa, e aí é que entra a reflexão de hoje. Passou 20 anos fazendo as tais experiências parapsicológicas e materialização de espiritismo científico na casa dele. A curiosidade, a
busca pelo saber, a busca pelo conhecimento e o zelo com as consequências filosóficas desse conhecimento mantiveram a sua integridade nessa jornada que busca, nessa jornada que vai à frente, que olha de maneira respeitosa, mas que se encanta pelos mistérios da existência e avança para além desses véus que nós somos chamados a descortinar todos os dias, com perseverança, com resiliência, com força de vontade, com determinação, não é? E veja, anos, para que então chegasse a fazenda de Alexânia e toda uma história, todo o contexto de uma vida fizesse sentido para o legado que esse homem nos deixou. É interessante como as nossas escolhas na vida, de alguma forma, despertam esse geminar da nossa identidade dentro de nós. A partir de um senso interior profundo, a nossa identidade brota. E ao brotar, a nossa identidade nos impulsiona à busca do nosso propósito, do nosso papel nesse mundo. E muitas vezes, ao buscar o nosso papel e o nosso propósito, não compreendemos a função, não compreendemos o que está de imediato se apresentando diante de nós. Não compreendemos as dificuldades, por exemplo, os tropeços, as resistências, as lutas de todo dia. A luta não faz sentido para nós muitas vezes, porque nós sofremos quando não encontramos o sentido. Nós sofremos quando encontramos uma dor e quando não entendemos ou não atribuímos um sentido para essa dor. Porque quando reconhecemos um sentido, quando reconhecemos o caminho, sabemos que essa dor, ela é ressignificada, essa experiência de dor. Nós sabemos que isso nos joga, nos catapulta para um estado de resiliência, de força, de espírito, de vontade de fazer acontecer. Muitas vezes nós exigimos respostas imediatas e essas respostas não virão imediatamente dentro de um ponto de vista da nossa existência. Mas se nós olharmos para a nossa vida, que é um piscar de olhos de um espírito superior, se nós olharmos para toda a timeline da nossa vida, as coisas vão fazendo sentido. A singularidade ou a individualidade, os nossos aspectos mais individuais, mais estranhos, muitas vezes, que nos fizeram tanto sofrer tantas vezes, passam a fazer sentido para nós. Porque eles encontram ao longo da jornada da vida o seu real papel. E aí, quando nós olhamos para trás, nós somos capazes de estabelecer conexões. Eu me lembro, por exemplo, que a Priscila perguntou para mim assim, como é que você conheceu o Paulo Shoa, filho do general Paulo, do general Alfredo Moacir Shoa, né, o general Paulo? Como é que você conheceu o Paulo? O Paulo te deu aula? Eu falei, não, quem me deu aula foi o general Cardoso. O general Cardoso conhecia o general Paulo. Daí eu comecei a voltar atrás, sabe? Voltar atrás, eu falei assim, nossa, como é que eu cheguei até o general Shoa? Ou como é que o general Shoa chegou até mim, né? Aí fiquei pensando, cara, se eu não tivesse feito um curso de estratégia militar, eu não teria conhecido o general Cardoso e não teria conhecido o general Paulo. Eu fiz um curso de estratégia militar porque na faculdade de marketing eu me apaixonei pela parte de planejamento estratégico. Eu me apaixonei pela parte de planejamento estratégico dentro da faculdade de marketing porque fiz um colégio técnico de propaganda e marketing. Fiz um colégio técnico de propaganda e marketing porque lá atrás, quando eu era criança, a minha mãe, já sabendo que eu tinha certa aptidão para artes, começa a me estimular a pintar as letrinhas. Como essa aqui, tá vendo o O que tá pintadinho? Eu pegava o jornal, começava a pintar a letrinha. Ela falava, vai pintando o miolinho das letrinhas. E daí que desenvolveu que eu criava histórias em quadrinho. Depois a gente saía para a rua para fazer as brincadeiras. Era eu que depois desenhava os quadrinhos. E daí isso vira uma aptidão à propaganda, à criatividade, que me leva ao colégio, à faculdade, que me leva à pós-graduação, que me leva a conhecer o general. Olha que louco. Agora, mais curioso ainda é que esse projeto que me fez buscar o general Paulo, o projeto Data Limite, era um projeto originalmente da Rebeca, namorada do Fábio. Como é que eu cheguei no Fábio? Fiquei pensando assim, puxa,
Eu cheguei no Fábio porque lá em 2003 eu realizei aqui na cidade de Jundiaí, fiz um projeto que chamava Jundiaí 10, Portal Jundiaí 10. Esse portal era assim, ia ser o máximo, todas as empresas, todas as áreas da cidade, uma maravilha, bem audacioso, como se diz. E eu empreendi com as caras, quebrei a empresa completamente, porque contratei um buffet para fazer um coquetel, para chamar prefeito, chamar todo mundo foi, todo mundo comeu, bebeu, gostou, aplaudiu, mas ninguém comprou publicidade e o projeto afundou. Mas, por causa disso, um dos parceiros nossos nos emprestou, na época, um projetor para a gente passar os slides. E o sócio dele disse, puxa, nós não tivemos tempo de criar uma publicidade, você cria para nós? Falei, crio, claro. Mas sentei no notebook e em 5 minutos fiz uma puta de uma publicidade animal pro cara. O cara falou, mano, não acredito que você fez isso em minutos, que louco, não sei o que, bababá, como que a gente não se conhece? Depois que o portal quebrou, eu, bem na vida, me aparece uma noite esse cara na minha casa, batendo na porta, brother, tal, puxa, comprou a distribuidora de informática. Adorava esse cara, era um nordestino, assim, muito espirituoso, aprendi muito com ele. Chamava Jairo. Ele falou, pô, brother, vamos para São Paulo, eu preciso que você passe uma semana comigo. Aí pensei em todas as contas que eu tinha a pagar no mês, falei, tá bom, uma semana fica tanto, tá fechado, vamos lá. Fui para São Paulo, uma semana virou a minha mudança para São Paulo. Comecei a trabalhar dando assessoria de marketing nessa distribuidora que me fez conhecer um amigo dele que empreendia shows evangélicos. Fiz muito show, atendi muito o mercado evangélico. No mercado evangélico conheci um grande amigo meu, Décio, fotógrafo, fantástico, um cara de um talento maravilhoso. Décio era sócio de quem? Era sócio de Fábio. Fábio, namorado da Rebeca, idealizadora do Data Limite. Pensa bem comigo. Cara, se eu não tivesse empreendido um portal que foi um verdadeiro fiasco e que foi pro buraco porque precisava ir pro buraco, eu não teria conhecido Jairo, que não teria me apresentado o promotor de shows evangélicos, que não teria me feito conhecer Décio, que não teria me feito conhecer Fábio, que não teria me feito conhecer o projeto Data Limite. Tudo isso para dizer para vocês que às vezes, quando as coisas estão indo pro buraco, é porque elas estão encontrando o fosso necessário para que a semente cresça e se torne a árvore que ela precisa se tornar. Sabe, a gente precisa aprender a seguir a voz do nosso coração. Os espíritos falam muitas vezes nas nossas mensagens mediúnicas aqui que o chakra cardíaco, que o coração é a bússola existencial do ser. Nós precisamos aprender a ouvir o nosso sentir, nós precisamos aprender a ouvir aquilo que faz sentido no nosso interior e seguir, ainda que muitas vezes pareça uma loucura, ainda que muitas vezes a gente não saiba exatamente onde esse caminho vai dar, ou ainda que muitas vezes, aparentemente, o que poderia ou deveria nos dar segurança esteja em plena ruína e esteja plenamente caindo. Mas se o teu coração está dizendo, se há uma voz interior dizendo para você, é aqui, vai, trilha, pisa, tenha a coragem de meter a cara e fazer, ainda que você quebre a cara. Quebrar a cara não é ruim, cair não é ruim, ir pro buraco não é ruim. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas maiores na nossa vida e também precisamos aprender a nos lançar. Quando Jesus fala para Pedro na barca, vem me encontrar, ele está lá no meio do oceano, nas águas, né, do mar, na verdade. E ele fala, vem cá. E Pedro pede para ele, Senhor, se for você mesmo, manda que eu vá até você. Ele fala, vem. Cara, Pedro precisou dar o primeiro passo. Ele precisou pisar. Ele precisou enfrentar todos os medos, todas as angústias, todas as dúvidas dele, dar o primeiro passo. E então percebeu que ali era o caminho que ele tinha que ir. E nesse sentido, eu acho que nós temos que aprender a usar a bússola do nosso coração. Fica aí o meu depoimento sobre identidade, propósito e missão a partir da vida e obra do General Uchoa e do pouquinho desse que vos fala. Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante.